Nós lemos um texto aqui acerca do nosso adversário que o Novo Testamento define como diabo. O diabo, ele é o inimigo da igreja e na fala de Pedro ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. A palavra que Pedro utiliza, fazendo referência a um leão, fazendo referência ao bramido, querendo tragar, logo nos leva, nos remete a pensar que Satanás, ele sempre que investir contra alguém, ele vai investir dessa forma, com a fúria aparente de um leão, com bramidos raivosos e estrondosos de um leão, quando na verdade Satanás, ele faz oposição à igreja, principalmente de uma forma mais silenciosa. Quando Pedro, ele faz referência ao leão, Pedro está se referindo ao ataque fulminante, porque o leão, ele é um estrategista dentro da selva. O leão, ele jamais ataca no seu ímpeto. O leão, ele analisa a sua presa, o leão estuda a sua presa. O leão analisa detalhes por detalhes, se ele vai conseguir ser bem sucedido no seu ataque ou não. E por causa disso, Pedro, na sua fala, ele compara o ataque de Satanás, do diabo, a um leão. E uma das formas, ou a forma principal que o diabo, ele se utiliza, ou vem se utilizando para atacar os escolhidos de Deus, é através de falácias. Satanás usa falácias para atacar os escolhidos. Lembrando que falácia é algo que parece que está correto. Falácia é algo que quando dito, que quando pronunciado, que quando lançado ao ar, alguém diz, é isso aí mesmo. Mas na verdade isso é tudo uma grande mentira. Satanás, ele faz oposição à igreja, aos escolhidos, utilizando-se de falácias. É bom lembrar que este ser é uma criatura assim como todas as outras. Satanás, ele não possui atributo de eternidade. Satanás, ele foi criado em um determinado momento da vontade, do querer absoluto de Deus, e ele, o Senhor Deus, no seu diálogo com Jó, Deus perguntou a Jó aonde que Jó estava, enquanto Deus colocava os fundamentos da terra. Deus está mais ou menos dizendo a Jó, aonde tu estavas quando eu dava forma ao planeta Terra, quando as estrelas juntas cantavam. Quando Deus fala dessa forma a Jó, Deus está dizendo a Jó e revelando a nós, leitores da Bíblia, hoje, que antes de a terra ser formada, os seres angelicais já estavam criados. Então, não é nenhum exagero afirmar que Satanás, ele foi criado em uma ocasião anterior à criação, ou pelo menos à formação da terra, do planeta Terra. Esse ser já existia, e segundo o que escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, este ser, dentre todos os outros seres angelicais, ele vai dispor, ele vai ter uma posição elevada. E Ezequiel, inspirado por Deus, define este ser como o Queruv Mashiach. A palavra Queruv, ela é traduzida para o nosso idioma como querubim, e a palavra Mashiach, do hebraico, ela é traduzida como ungido. É interessante salientar que a palavra ungido, ela significa designado para alguma coisa. Ao contrário do que muito se pregou, ao contrário do que muita gente ainda pensa, ungido não é quem fala bastante línguas estranhas. Ungido não é quem canta rodando e correndo no corredor. Ungido não é quem
tem essas manifestações ou gestos que eu não estou dizendo que é errado fazer. Porém, ungido não significa isso, porque a etimologia da palavra ou da expressão Mashiach, ungido, ela tem o sentido de ser designado para alguma coisa. Exemplo do que eu estou dizendo é o fato do Antigo Testamento usar essa expressão sempre relacionada a uma função. Você vai ver que o ungido é o sacerdote, ou seja, ele é designado. Você vai ver que um profeta era ungido, ou seja, ele era designado para ser profeta. Você vai ver reis sendo ungidos, ou seja, obedecendo o sentido da palavra, esse rei é designado para governar um povo. Portanto, sem sombra de dúvidas, ungido significa designado para uma missão especial. Quando Ezequiel diz que este querubim foi ungido, Ezequiel está dizendo que este ser, ele foi designado. E Ezequiel diz que ele é designado para guardar. Você vai ler em Ezequiel 28 que, e relacionado a este ser ungido, este querubim ungido, está relacionado vários instrumentos musicais. O que o contexto de Ezequiel 28 parece nos sugerir é que ele é designado. O querubim ungido, ele é designado em algum momento para louvar ao Senhor, ou ao menos orquestrar, ou ao menos reger, coordenar o louvor ao Senhor. A Bíblia fala de pífaros, que é uma espécie de flauta. A Bíblia fala de tambores. A Bíblia fala de outros instrumentos que foram criados pelo próprio Deus exclusivamente para o Keruv Mashiach. Exatamente para o querubim ungido. Essa relação deste ser com esses instrumentos. Então, parece que Ezequiel sugere para nós que mais ou menos o que a gente faz aqui, entoa junto louvores ao Senhor. Era mais ou menos isso que ele fazia. Ele foi designado para isso até o momento em que encheu o coração dele de altivez. Até o momento em que esta unção, até o momento em que essa designação, até o momento em que essa posição elevada que ele dispunha, fez com que ele exaltasse a si mesmo, desejando ser semelhante ao Altíssimo e estabelecer um trono próprio, querendo formar um reino para ele. E é claro que o nosso Deus, poderoso, soberano, não permitiu que isso acontecesse e o destituiu da posição elevada que ele possui entre os outros seres angelicais. É nesse momento, então, que ele vai ser expulso e ele vai ser lançado dos altos céus. E alguém diz que quando ele é lançado dos céus, ele cai na terra. E quando ele cai na terra, acontece grandes catástrofes que separam os continentes, porque a ciência prova que antigamente, há muitos anos atrás, não havia divisão de continentes, havia apenas um aglomerado de terra. E alguém então floreia que quando ele foi lançado lá de cima, ele atingiu a terra, então a terra se separou, surgindo os continentes, quando na verdade, quando ele foi destituído da sua posição, a terra ainda não havia sido formada. Porque se você lê o que Pedro escreve, Pedro no capítulo 3 da sua epístola, ele diz que a terra onde nós moramos, ela foi tirada de dentro das águas. É exatamente isso. A terra que nós moramos, ela estava dentro das águas. É por isso que você vai ler lá em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Porque a terra, a criação para a criatura perfeita de Deus está ali dentro d'água. É por isso que o Espírito de Deus paira sobre as águas. Porque debaixo das águas está a obra-prima de Deus,
que é a sua criação. Então, se Satanás não atingiu a terra, sendo que a terra ainda estava debaixo d'água, segundo Pedro e segundo Gênesis, então aonde Satanás foi lançado, aonde ele foi colocado? A Bíblia diz que ele se torna o rei das potestades, ou príncipe das potestades, e a palavra potestades está relacionada aos ares. É exatamente nesse lugar que Satanás está. Satanás não está na terra, ainda que sua ação seja na terra, e muito menos Satanás está no inferno, como alguém diz, e muito menos Satanás não está de forma alguma, amarrado, como alguém diz, está amarrado, amarra ele, Jeová. Não, ele age livremente, ainda que sob as rédeas do Deus Todo-Poderoso, ele age dos ares, das potestades, ele faz oposição aos escolhidos de Deus, e essa oposição é através de suas falácias, dos ares, das potestades. Ele lança as suas falácias à terra, ele lança aquilo que parece que é uma verdade, ele lança aos ouvidos do cristão, ele lança aos ouvidos do escolhido, aquilo que quando o escolhido escuta dele, aí o escolhido pensa, é assim mesmo. E dessa forma ele fica como um leão, às espreitas, engodando até o momento em que ele traga o Filho de Deus. A Bíblia apresenta 3 falácias de Satanás. 3 falácias. É interessante que essas 3 falácias apresentadas por Satanás, elas foram ditas exatamente nos únicos 3 diálogos que envolvem este personagem. Há 3 ocasiões na Bíblia que envolve um diálogo entre Satanás com alguém. E nessas 3 ocasiões em que ele dialoga com alguém, ele não perde tempo. E ele logo lança suas falácias. A primeira falácia de Satanás, o primeiro diálogo apresentado pelas Escrituras envolvendo este ser, é o diálogo que ele tem com Eva. E logo nessa primeira ocasião, neste primeiro diálogo, ele já lança a sua falácia. E a primeira falácia de Satanás é a seguinte: o pecado não tem consequência. Esta é a primeira falácia de Satanás. Esta é a primeira aparentemente verdade que ele fala. Essa é a primeira aparente verdade que ele lança. Aparentemente Satanás lança essa falácia e alguém diz, é verdade mesmo, o pecado não vai ter consequência não. Se você ler Gênesis os primeiros capítulos 2 e 3, você vai ver que Deus diz à sua criação, à sua criatura, no dia em que comeres, certamente morrerás. Aí vai vir Satanás, o seu primeiro diálogo. É a primeira oportunidade que Satanás tem de falar. E na primeira oportunidade que ele tem, ele já lança essa primeira falácia. E ele diz à mulher, certamente não morrerás. Deus disse, certamente morrerás. E ele diz, não morrerás. A primeira falácia de Satanás, irmãos, que ele usa para derrubar um crente é essa. É fazer o cristão, é fazer o crente acreditar que o pecado não tem consequência. Quando Satanás consegue convencer o crente de que o pecado não traz consequência, ele assina, ele carimba a sua vitória sobre o crente. Porque quando o crente acredita nesta falácia de Satanás, quando o crente é enganado, acreditando que o pecado não traz nenhuma consequência, junto com isto vai-se embora o temor a Deus, que é o respeito a Deus. E quando se perde o temor a Deus, a gente não mais respeita Ele, é muito menos o que Ele disse que vai fazer. Satanás, ele lança essa falácia no ouvido de Eva,
E Eva acredita, porque Eva entendeu que ele estava falando a verdade. Eva analisa os prós e os contras. Eva analisa tudo o que ele diz, todas as palavras, toda a conversa dele. E Eva chega numa conclusão, verdadeiramente. Eva chega nesta conclusão, realmente, eu posso pecar, porque não vai ter consequência nenhuma. Sobre pecar e sobre ter consequência, sempre que se fala de pecado e sempre que se fala de consequência, a gente relaciona isso ao adultério, a gente relaciona isso à fornicação do jovem que ainda não casou, a gente relaciona isso a alguém que na porta da igreja deu um murro na cara do outro irmão, aí o pastor vai ter que disciplinar e esse pecadão vai ter uma consequência. A gente relaciona isso a um crente que roubou e descobriram e foi um escândalo. A gente relaciona consequências apenas aos pecadões. E a gente tem até um personagem bíblico, porque a gente gosta muito de usar a Bíblia. E a gente vai logo para Davi. E a gente usa Davi e a gente mostra, olha aqui o que acontece quando se adultera, ó. Olha a espada na casa de Davi, como se apenas pecado de adultério trouxesse consequência. A gente formou este critério, irmãos. A gente formou uma lista de pecados com consequências e pecados sem consequências. Quando biblicamente falando, todo pecado tem consequência. O mesmo Davi, a mesma Bíblia, o mesmo personagem que adulterou, um adultério. Esse mesmo personagem que cometeu um terrível adultério. Esse mesmo personagem, um dia, ele chama seu general Joabe e diz, Joabe, conta quantos homens eu tenho no meu exército. Aparentemente não tem pecado nenhum nisso. Aparentemente, se fosse hoje, este pecado de Davi não estaria na nossa lista de pecados com consequência. Só que Deus viu que dentro do coração de Davi há um orgulho incrustado, e esse orgulho dentro do coração de Davi está dizendo mais ou menos assim: eu venci os filisteus, eu venci os amorreus, eu venci os sírios, eu venci os amonitas, os moabitas, eu venci todas as nações ao redor do território de Israel. Eu venci todos esses povos por causa que eu montei um bom exército. Um pecadinho de nada, um orgulhozinho. E a Bíblia diz que vai vir uma praga. E a praga vai começar a matar centenas de pessoas em Israel que não tem nada a ver com o orgulho de Davi. É Deus mostrando para nós, eu puni Davi por causa do pecadão do adultério, mas eu também puni Davi por causa do pecadinho do orgulho, e eu falo isso, na verdade, ao contrário, porque para Deus não tem pecadão e nem pecadinho, para Deus há pecado, e todo pecado terá consequência. E Satanás vem com essa falácia. E Satanás está fazendo muita gente acreditar que o pecado não vai trazer consequência. Por causa disso se vive na prática do pecado. Porque se acredita que não vai haver consequência. Se lança na prática do pecado. Se entrega ao pecado. Porque acreditou nessa falácia de Satanás. A mesma que ele disse para Eva, come porque não vai morrer não. E hoje ele diz, pode pecar, não vai acontecer nada não. Peca, ninguém vai saber. Peca porque tua mãe não vai nem sonhar, teus pais não vão nem imaginar. Peca porque teu pastor não vai jamais saber disso. E alguém vai longe e alguém diz, esse aqui vai comigo para o túmulo. Alguém peca e diz, esse eu não confesso.
Esse vai comigo para o túmulo, porque eu não vou me abrir minha boca para falar para ninguém. Esse vai comigo para o túmulo. Só que este pecado não vai contigo para o túmulo, este pecado vai contigo para o inferno, se você não confessar ele. O pecado traz consequências. E acreditar que não, é acreditar em uma falácia de Satanás. E a igreja do século 21 precisa abrir os seus olhos e os seus ouvidos e ter percepção do que é o diabo falando. Porque tem muita gente sendo enganada pelo diabo, irmãos. Vivendo no pecado, achando que não vai acontecer nada. Mas eu vim falar a Bíblia para vocês. O pecado ainda tem consequência. Ainda tem. O pecado é como um cadáver. Eu li isso uma vez, não é minha esta frase. Eu li em um escritor. O pecado é como um cadáver, e você pega o cadáver, e você coloca este cadáver no porão da sua casa, e você coloca dentro de um saco, e você coloca o saco dentro de um baú que está dentro do porão. E quem passa pela frente da sua casa, ou até mesmo quem senta na sala da sua casa para comer contigo, sequer imagina que no porão, em um baú, em um saco, tem um cadáver. Só que o tempo vai se passar, Bruno, e o cadáver vai começar a cheirar mal. E quando o cadáver começar a cheirar mal, o porão não vai esconder, o saco não vai esconder, muito menos o baú vai esconder o cheiro da podridão do cadáver. O pecado é dessa forma na vida do homem. O pecado leva dias, o pecado às vezes leva meses e às vezes anos, mas uma hora vai começar a cheirar mal. Eu não vim para pregar sobre isso, irmãos. Não vim para pregar sobre isso. Mas eu acredito ainda estar sendo direcionado por Deus de falar essa palavra a vocês. Cuidado, não caia na falácia de Satanás. A segunda falácia de Satanás é mais uma vez em um diálogo. Veja como é perigoso ouvir o diabo. Veja como é perigoso escutar o diabo falar. Veja como é perigoso dar oportunidade de ele te dizer alguma coisa. A primeira falácia ele apresenta num diálogo. A segunda falácia ele também apresenta num diálogo. E agora no seu diálogo não é com uma criatura de Deus, agora o seu diálogo é com o próprio Deus. Jó, é acerca de Jó, ele vai dialogar com Deus, e até para Deus ele lança falácia, irmãos. Até para Deus ele lança falácia. Até para Deus ele fala algo que parece que está certo. E ele diz para Deus, Jó, só é fiel por causa do que tu deu para ele. Se tu tirar, ele não vai mais ser fiel. A segunda falácia de Satanás na Bíblia é essa. É que eu preciso dos bens de Deus para ser fiel a Deus. Por dedução lógica, ainda que escrituristicamente não esteja escrito, nas entrelinhas ressalta o seguinte: se Jó não tiver nada teu, então ele vai estar desobrigado do compromisso de fidelidade a ti. Porque o que mantém a fidelidade dele é o que tu deu para ele. Por isso ele vai dizer a Deus, Jó, teme a ti debalde? Porventura não o enriqueceste? Porventura não o acumulaste de bens? Porventura não o fizeste o maior homem do Oriente? Porventura não o prosperaste? Porventura não o abençoaste? Porventura não fizeste Jó ser o cabeça?
porventura não fizesse Jó ser o proeminente do Oriente, porventura não fizesse Jó galgar de posição elevada, ele só é fiel por causa disso. Esta falácia de Satanás, irmãos, ela está presente nos nossos dias, porque tem muita gente condicionando fidelidade a Deus em troca do que Deus tem para dar. Se Deus me abençoar, eu mantenho o meu pacto de fidelidade. Só que se Deus não me abrir a porta, se Deus não me curar, se Deus não me abençoar, aí a gente coloca Deus na parede e a gente diz: Deus, tu tens que me dar, porque eu determino, porque eu declaro, porque eu isso, porque eu aquilo. E a gente fica esperando bens de Deus. A gente fica esperando as supostas bênçãos de Deus, como se essas bênçãos fossem manter a nossa fidelidade. Caso contrário, se Deus não me der nada, então eu não preciso mais ser fiel a Ele. E tem muita gente acreditando nessa falácia do diabo. É por isso que a gente vê campanha para tudo. É por isso que a gente vê cartaz, é por isso que a gente vê banner, é por isso que a gente vê outdoor de divulgação de tanto trabalho que propõe exatamente essas coisas. Venha porque Deus vai te dar. Venha porque Deus vai te prosperar. Venha porque Deus vai isso. Venha porque Deus vai te exaltar. Venha porque Deus vai te dar isso. Venha porque Deus vai te dar aquilo. Venha porque Deus vai te enriquecer. Venha porque Deus vai te prosperar. Venha porque Deus tem o melhor da terra para tu comer. Venha porque tu vai ser cabeça e tu não vai ser cauda. Venha porque Deus vai te exaltar sobre os teus inimigos. Em troca disso, a gente vem nos cultos frequentemente. Em troca disso, a gente é dizimista fiel. Em troca disso, a gente oferta todo o culto. Em troca disso, a gente cumpre nossos rituais religiosos. Em troca do que Deus tem para nos dar. Porque a gente caiu nesta falácia do diabo, de que para ser fiel a Deus, eu preciso que Deus me dê alguma coisa. A gente não está mais sendo fiel a Deus pelo que Deus já fez, que é o seu sacrifício bendito, poderoso e maravilhoso no Calvário. Eu devo fidelidade a Ele, irmãos, não pelo que Ele tem para me dar. Eu devo fidelidade a Ele por causa do que Ele já fez por mim e já me deu, que é a salvação. Oh, glória! Falando dessas questões de dar, falando dessas questões de que para ser fiel, Deus precisa me abençoar. Falando dessa questão de que para ser fiel a Deus, tem que estar abençoadíssimo. Se isto é verdade, então Deus odiava o apóstolo Paulo, irmãos. Se tem alguém que Deus olhou e disse: eu não gosto desse camarada, eu tenho raiva desse camarada e vou fazer ele sofrer, foi Paulo. Certamente Deus, ele não suportava a existência de Paulo, e Deus disse para Paulo: Paulo, eu vou te fazer sofrer muito, Paulo, muito, 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 eu não gosto de ti, Paulo. Olha o que ele mesmo diz. Os outros são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, Deus deu muito trabalho para Paulo. Muito mais, em açoites, Deus deu muitos açoites para Paulo. Mais do que eles. Em prisões, Deus deu muitas prisões para Paulo. Perigo de morte, muitas vezes, Deus fez Paulo passar perigo de morte. Recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Deus fez Paulo ser açoitado 5 vezes. 3 vezes foi açoitado com vara. Deus fez Paulo levar um monte de varada, irmãos. Uma vez ele foi apedrejado. Deus quis que Paulo fosse apedrejado.
3 vezes sofreu naufrágio. Deus olhou para Paulo e disse: rapaz, eu te escolhi para tu sofrer naufrágio. Não gosto de ti. Uma noite, um dia eu passei perdido no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo nos rios, em perigo de salteadores, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes. Olha o que ele vai dizer agora: em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, com frio e em nudez. E às vezes eu vou pregar em igreja que não tem ar-condicionado e eu quero dar uma murmuradinha. Que obreiro que a gente é, irmãos. Que crente que a gente é, que para ser fiel a Deus, Deus tem que me abençoar. Se Paulo fosse fiel a Deus, pelo que Deus teve para dar para Paulo, então Paulo tinha todos os motivos para ser o crente mais carnal do mundo. Paulo tinha motivo suficiente para ser o crente pior que existe dentro de uma igreja, porque olha tudo que ele passou. Mas mesmo assim, depois de sofrer, nos seus últimos dias de vida, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, sofri bastante, mas não neguei a fé. Porque Paulo nunca caiu nesta falácia do diabo, de que para eu ser fiel a Deus, Deus tem que me dar alguma coisa. Irmão, em nome de Jesus, vamos parar de distorcer a Bíblia e aceitar que eu não tenho que ser fiel a Deus pelo que Ele tem para me dar, mas eu tenho que ser fiel a Deus pelo que Ele é por minha vida e pelo que Ele já fez no Calvário, que é a obra da salvação. É por isso que eu preciso e devo ser fiel a Ele, não pelo que Ele tem para me dar. Mas Satanás vai lançar isso ao próprio Deus e vai dizer: Jó só é fiel por causa do que tu deu. Aí a Bíblia diz que Deus então fala: então tá, eu vou te provar que tu está errado, Satanás. Eu vou te provar que eu ainda vou ter aqueles que, sendo abençoados ou não, eu vou te provar que eu ainda tenho aqueles que, prosperando ou não, eu vou te provar o que é a verdadeira prosperidade na vida do meu escolhido. Pode tirar tudo que ele tem, e mesmo assim Jó vai se manter fiel ao Senhor, porque Jó não é crente pelo que Deus deu, mas sim crente pelo que Deus é para ele, o Redentor que vive para todos sempre, e ainda depois de consumida a sua carne, ele declara: eu verei a Deus, porque o meu maior patrimônio não é o que o diabo me tirou, o meu maior patrimônio é a presença do meu Deus e a minha comunhão com Ele. Terceira falácia de Satanás. E essa aqui, Serginho, não sai daqui, ó. Essa que eu vou falar agora, Serginho, não sai da boca dos pregadores e dos hinos que são cantados. Sabe qual é? É a de que eu tenho que adorar a Deus para Deus me dar alguma coisa. Sabe quem falou isso na Bíblia? Adivinha? O primeiro diálogo da primeira falácia é com Eva. O segundo diálogo da segunda falácia é com Deus. O terceiro diálogo da terceira falácia é com o Filho de Deus. E ele vai dizer ao Filho de Deus: se me adorares, eu te darei todas as coisas. Então, quem é na Bíblia que disse que adoração... Vou perguntar de novo. Quem na Bíblia disse que adoração pode ser utilizada como moeda de troca? Satanás disse isso. Só que esta falácia não sai dos nossos altares. Porque quantas vezes nós já ouvimos:
Adore aqui, porque enquanto você adora aqui, Deus abre lá. Adore aqui, porque enquanto você adora aqui, Deus faz não sei o que lá. Adore aqui, porque enquanto você adora, se você adorar, Deus vai abrir a porta. Quantas vezes, irmãos? Só que quem falou isso na Bíblia foi o diabo, não foi Deus. Quem falou que a adoração pode ser usada como troca, como fonte de barganha, foi o diabo que disse. Ele disse para o Filho de Deus: me adora que eu te dou. E esta falácia penetrou nos ouvidos da igreja do século 21, irmãos. Esta falácia é a mais séria de todas, porque esta está nos nossos altares. Esta falácia está nos hinos que estamos cantando. Esta falácia, ela nos motiva a adorar a Deus em troca de alguma coisa. A gente criou, irmãos, a gente fez da adoração momentos. Eu ia dizer crítico, mas eu sou mais do que crítico, eu sou cri-cri, eu sou o chato de galocha, no que diz respeito a hinos. Eu sou cri-cri mesmo com hino. Mas eu achei lindo e bíblico o último hino que o conjunto cantou. Que as duas moças disseram no hino: com a minha vida quero te adorar. Biblicamente falando, isso é adoração, é uma vida. Só que a gente fez da adoração um momento. Aí a gente criou noite da adoração. A gente criou conjunto de adoração. A gente criou grupo de louvor de adoração. A gente criou dentro das 2 horas de culto, agora é o momento da adoração. A gente está igual a mulher samaritana. A mulher samaritana conversando com Jesus, ela diz para Jesus assim: Jesus, qual que é o momento que tem que adorar? É o momento que se adora em Jerusalém? Ou é o momento que se adora em Samaria? Eu sei que ela não utiliza a palavra momento, irmãos. Mas ela está falando de momento. Quando ela diz, vocês judeus, dizem que é em Jerusalém, ela está se referindo a um momento em que os judeus adoravam em Jerusalém. E quando ela diz, nós samaritanos dizemos que é em Samaria, ela está dizendo, eu estou me referindo ao momento que nós samaritanos adoramos no nosso templo. Aí Deus vai dizer, não é momento. Porque o Pai procura aquele que ultrapassa momentos de adoração. O Pai procura aqueles que têm vida de adoração. O Pai procura aqueles que são adoradores durante todo momento de suas vidas. Só que a gente está momentanizando aquilo que deveria ser o cotidiano. A gente está momentanizando aquilo que deveria ser rotina de vida. A gente faz da adoração momentos. A gente faz da adoração apenas alguns minutos dentro de um período do culto. E a adoração vai muito além disso. A adoração, obedecendo ao sentido da palavra, tanto no hebraico como no grego. O sentido da palavra é reverência. Tanto é que no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, você vai ver que a adoração está relacionada a um gesto, e não a palavras. Você vai ver o leproso chegando e a Bíblia diz que isto é uma adoração. Porque a adoração está relacionada a isso. Adoração é você se encurvar. Isso era uma prática comum na seguinte circunstância. Quando eu encontro alguém que é maior do que eu. Quando eu reconheço que eu sou menor do que quem está diante de mim. Então eu me prostro diante dessa pessoa.
Adoração é isso, irmãos. É uma vida prostrada diante da grandeza do nosso Deus. Adoração não é vir por culto no domingo e cantar junto com o conjunto um hino apenas. Adoração não é o pregador pedir para levantar a mão e você dizer aleluia e glória a Deus. Simplesmente adoração vai além disso, porque adoração é uma vida de reverência. Adoração é uma vida reconhecendo a nossa inferioridade. Adoração é reconhecer a nossa pequenez e reconhecer e louvá-lo pela grandeza do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isto é adoração. Tanto é que Jesus diz: o Pai procura aqueles que adorarem com a alma e a verdade. É assim. Não é com a alma que a Bíblia diz, irmão. E quantas vezes a gente já ouviu, adore com a alma, adore com a alma. E Jesus disse que não é para adorar com a alma. É em espírito. Por quê? Porque a alma é a sede da razão, da emoção e do sentimento. Razão! Quantas vezes tu já bateu o pé dizendo que tinha razão e depois reconheceu que estava errado? Por isso não se adora com a alma. Porque a gente às vezes pensa que tem razão, mas não estamos com razão. Além da razão, a alma é a sede da emoção. Quantas vezes você disse eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Daqui a pouco você já estava com raiva. Porque a nossa emoção falha, a nossa emoção erra. Sentimento. Quantas vezes você disse, essa pessoa é tudo para mim. E hoje você nem gosta mais tanto assim dessa pessoa. Por isso Jesus, sábio, filho de Deus ensinando, o mestre, diz: não adorem com a alma, porque a alma engana. Adorem com o espírito, porque o espírito não engana. Não é com a alma que se adora, e se adora com o espírito, porque o nosso espírito se comunica com o espírito de Deus e a perfeita sintonia da criatura com o Criador. E é dessa forma que, em sintonia perfeita da criatura com o Criador através do espírito, que nós adoramos a Deus em reverência, em submissão a seu poderio, a sua grandeza, a sua soberania, é rendendo-se a Ele todo momento, como disse o hino cantado, com a minha vida eu quero te adorar com a minha vida. E não apenas com o meu momento, não apenas com a minha voz, não apenas com os meus lábios, não apenas com o meu aleluia, não apenas com o meu glória a Deus. Você pode adorar em um momento no culto, claro que pode. Você pode adorar levantando a mão quando o pregador pede, claro que pode. Você estará adorando a Deus quando dizer aleluia e glória a Deus, é claro que sim. Não me entenda mal, só que não resuma, não limite adoração a esses momentos, porque isso não é adoração. Adoração é vida. Vida cotidiana de reverência à grandeza do nosso Deus. Fique de pé, eu não vou mais adiante, até mesmo porque já terminei minha mensagem.